No estudo passado, nós começamos a falar a respeito dos 144 mil. Nosso estudo ficou muito longo, ficou em torno de 4 horas e por isso nós dividimos esse estudo. E assim como no vídeo anterior, esse vídeo também terá a sua sequência, a sua continuidade. Porque nós entendemos que não valeria a pena nós colocarmos todo o vídeo para que vocês assistissem. Primeiro, que seria muita informação para vocês. Segundo, que muitos de vocês iam perder o interesse na metade do caminho quando visse a duração do vídeo. Então nós decidimos reduzir em pelo menos aproximadamente 1 hora ou um pouco mais, para que nós pudéssemos estar fazendo com que todo o conhecimento que nós desejamos passar a vocês pudesse passar com qualidade, sem que provocasse vocês canseira ou desistisse no meio do caminho em analisar tudo aquilo que nós queremos expor a vocês. Então, assim como o vídeo anterior, o vídeo de hoje também terá continuidade. Agora, antes de eu pôr aqui a continuidade do nosso assunto sobre os 144 mil, que nós já falamos no vídeo anterior, já dissemos que esses 144 mil que se refere no capítulo 7 do livro de Apocalipse é totalmente diferente dos 144 mil descritos no livro de Apocalipse, mas agora no capítulo 14. Esse vídeo de hoje, nós vamos falar, né, vamos dar continuidade, mas eu, antes de apresentar para vocês a continuidade do nosso trabalho, eu gostaria de dar uma resposta às pessoas que estão nos mandando vários e-mails. Nós pusemos um vídeo aqui, eu acho que foi o 3º vídeo do início desse estudo, que fala sobre as características da noiva de Cristo. Nós pusemos ali algumas características, inclusive, irmãos, eu quero falar com vocês que quando eu publiquei aquele vídeo, eu ainda não tinha recebido essa revelação da qual eu estou passando para vocês a respeito de 144 mil. Tanto é que, se vocês analisarem lá, eu tratava a noiva como uma igreja. Mas a noiva, ela virá de um grupo da igreja, do qual nós já estamos dizendo, né? Em todo esse estudo, e no estudo de hoje nós vamos ainda revelar a vocês, se ficou alguma dúvida, se vocês ainda não conseguiram entender. A noiva, então, ela virá do grupo de dentro da igreja, de dentro do corpo de Cristo, que nada mais é figurado pela mulher descrita lá em Apocalipse. A noiva, ela virá da igreja, né? Mas a noiva não é toda a igreja. Eu só quero que vocês saibam disso. A noiva não é toda a igreja. E eu gostaria de também falar para os irmãos que estão com algumas dúvidas, falar assim, irmã, eu já me desanimei. Por isso que eu pedi para eu poder fazer essa introdução, essa abertura aqui, antes de nós darmos continuidade ao estudo. Irmã, eu vi que eu não pertenço ao grupo da noiva, já me desanimei, né? Vi que eu não tenho nenhuma dessas características. Por mais que eu ore e jejue, eu não tenho essas características. Eu gostaria de falar com vocês, irmãos, porque eu não vou mentir para vocês. Muitos de nós acreditávamos que toda a igreja seria a noiva de Cristo, é a noiva de Cristo, até quem aceita Jesus no último minuto é a noiva de Cristo. E muitos servos de Deus, eu posso dizer que são servos de Deus, mas muitos passaram essa informação porque eles não tinham a informação correta, né? Outros passaram essa informação porque não queriam desanimar a igreja. Outros passaram a informação porque simplesmente era mais confortável manter todos acreditando que eles iriam herdar esse privilégio de ser a noiva de Cristo. Não, infelizmente eu não vou mentir para vocês. Eu não estou dizendo que os outros mentiram, né? Como eu mesmo já disse que muitos fizeram por N motivos. Mas eu não vou inventar histórias aqui. Eu vou passar aquilo que eu recebi, aquilo que eu entendo. Tanto é, irmãos, que eu mesmo olho para essas características e falo, Senhor, eu não sou digna, né? Eu não sou digna. Por mais que eu tenha uma característica aqui e acolá, mas, né, muitas coisas, né? Eu olho e falo assim, eu sou indigna de pertencer a esse grupo. Então, eu até falo com a minha irmã, falo com meus irmãos, meus amigos aqui, que eu estou me preparando para estar no grupo dos convidados. O grupo dos convidados. E não é qualquer convidados, são convidados de honra. E tanto é que o Apocalipse diz, felizes são aqueles que são convidados para a boda do Cordeiro. Por que eu estou falando isso, irmãos?
porque eu ainda vou trazer um estudo, né, falando sobre tudo que os convidados de honra irão fazer, porque eles não irão subir nesse momento junto com a noiva, porque o rapto é da noiva, então o encontro pessoal é entre a noiva e o noivo, e depois sim os convidados, como nós já falamos nos estudos anteriores. Mas após o estudo de primícia eu vou dar continuidade só para vocês saberem o que nós, né, como convidados, eu vou até me colocar como convidados, iremos nos desempenhar aqui. Porque, irmãos, eu quero dizer para vocês, nem toda a igreja também que estiver aqui na terra no momento do arrebatamento, ela será arrebatada, nem toda a igreja será arrebatada. Há uma outra coisa também que muitos ensinaram a gente errado. Não é. Assim como tem a primícia da cevada, né? E a primícia da cevada, ela precisa estar madura para ser a estatura perfeita do seu noivo, né? Assim também, como o trigo que é representado a primícia para aqueles 2 pães que nós já falamos no estudo passado, e que nada mais simboliza a igreja judia com a igreja gentia. Irmãos, o trigo também tem a sua primícia. E o que é a primícia do trigo que está representado por aqueles 2 pães? São pessoas maduras em Cristo. Então, o trigo, a plantação de trigo que ainda não estiver madura, estiver de vez, estiver ainda verde, não vai ser arrebatada, irmãos. Não vai ser. Por isso que muitas pessoas estão confundindo que toda a igreja vai ser arrebatada. Não vai ser arrebatada. Até o trigo precisa também se madurar. Então eu falo particularmente para vocês que, como eu não me sinto na qualidade de ser noiva, né? Deus me mostrou algumas características a princípio, né? Eu sendo noiva, mas talvez Deus tenha me mostrado para eu passar essa revelação para vocês, mas eu estou sendo muito honesta com vocês. Então eu, junto com muitos outros, que eu tenho certeza, nós estamos nos preparando para sermos esses convidados. E eu vou trazer, na continuidade desse estudo, primeiro nós vamos fechar o raciocínio dos 144 mil para não ficar nenhuma dúvida. E depois nós vamos dar continuidade nesse grupo que será arrebatado. Então, arrebatamento, sim, é diferente de rapto. Eu desejo ser raptada, mas se eu não vou ser raptada porque eu não sou noiva, então, mais do que nunca, eu preciso estar preparada para ser arrebatada. Então, irmãos, preste bem atenção nesses estudos. Não esmoreça se você falar assim, eu não sou a noiva de Cristo, então já perdi o ânimo. Perca não, porque aqueles que forem arrebatados, antes deles serem arrebatados, eles desempenharão uma grande função aqui na Terra, né? Agora, por favor, irmãos, se você acha que eu não pertenço à noiva, então eu não queria passar pela grande tribulação, então eu vou viver o que tem que viver, mas o motivo porque você nunca pertenceu ao corpo da noiva. Porque desde o início você sempre fez as coisas para Deus por interesse, você nunca se converteu a Cristo. Você nunca aceitou a sua verdade no seu coração e na sua vida. Mas aqueles que automaticamente já viram, eu não tenho característica para ser a noiva, mas mesmo assim eu vou continuar galgando um lugar perto, mais próximo de Deus. Eu vou continuar fazendo que o evangelho de Cristo seja pregado aqui na terra. Mas já mostra o seu grau de maturidade e já denota que você é uma das pessoas que serão usadas aqui na terra. Então, vamos continuar o estudo com ânimo, com alegria, mas eu não vou mentir para vocês. Se vocês estão pensando que eu vou estar aqui, eu falo perdendo tempo, tá, irmão? Porque eu deixo de fazer milhares de coisas para estar filmando para vocês, depois ajudando a editar, ajudando a fazer outras coisas para poder tornar o vídeo muito legal para vocês assistirem, não se tornar tão cansativo. Então eu estou aqui perdendo esse tempo, não vou estar aqui mentindo para vocês, enrolando a vocês. Infelizmente, nem todo mundo será arrebatado. Inclusive, muita gente que morreu não acordarão para o arrebatamento. Irmã, mas morreu em Cristo. Não acordarão, isso é bíblico. E tudo isso nós vamos mostrar na palavra de Deus que essas pessoas não irão despertar.
para o arrebatamento. O arrebatamento pertence ao corpo de Cristo, à igreja de Cristo. Aí você fala, mas todos aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador não é a igreja de Cristo? A Bíblia diz que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa, né? Salvo de quê? Não está falando de se crer no Senhor Jesus Cristo que você e sua família farão parte da igreja de Cristo. Até porque se a sua família, se só você é cristã e a tua família não tem nada a ver com Cristo, então elas vão ser salvas para ser corpo de Cristo? Isso não existe, irmãos. Então, vamos pensando aí, tá? É só um paliativo que eu estou dando para vocês, para que futuramente, depois dessa conclusão da noiva, a gente possa raciocinar melhor. Mas eu estou falando para vocês, quem não pertence ao corpo da noiva, porque são características exclusivas, nata daquela pessoa, é dom de Deus e aquela pessoa aceitou aquele dom, infelizmente não vai fazer parte do corpo da noiva. Não adianta espernear como um bebê. Não faz parte do corpo da noiva. E nós temos que continuarmos sendo maduros, como trigo, para fazermos parte de uma colocação melhor no corpo de Cristo. Como a própria palavra de Deus diz que no corpo há vários membros, né? Há vários membros. E cada membro também tem uma característica. E todo membro tem a sua utilidade. Mas nós precisamos saber que parte do corpo de Cristo nós faremos, né? E uma outra coisa, a própria palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 15 que cada estrela tem o seu brilho. Se nós não somos o brilho da noiva, se nós não teremos o brilho da noiva, né? Nós teremos que ter um brilho pelo menos inferior, mas possa ser enquadrado como uma estrela de grande brilho. Então, irmãos, não perca a sua esperança, continue focando. A nossa maior recompensa é Cristo Jesus, estar em Cristo Jesus, fazer a vontade dele e amadurecer. O lema é amadureça. Amadureça o mais rápido possível para as coisas de Deus, para as coisas espirituais. E eu vou descrever tudo isso no vídeo mais à frente. Mas, no momento, era só isso que eu queria falar para vocês. Vamos ao estudo, para a gente não tomar todo o tempo da continuidade. E preste muito bem atenção nessa diferença da noiva de Cristo, representada pelos 144 mil do capítulo 14, e daquele grupo representado no capítulo 7 de Apocalipse, tá bom? E no meio desse estudo, a gente também vai começar a soltar algumas coisas para os convidados, né? Que depois irão ter a oportunidade de presenciar a festa de casamento. Ele não só vai presenciar, como eles vão viver a festa de casamento. Então, eu penso na minha humildade aqui, vamos ser humildes, se eu não for a noiva, né? Mas eu pelo menos quero fazer parte da festa, eu quero estar na festa. Eu quero estar na festa, como noiva ou não, mas eu quero estar na festa. Esse é o meu lema. Esse é o lema de todo servo de Deus. Senhor, ainda que eu não seja noiva, eu quero estar na sua festa, eu quero estar na sua alegria, na sua conquista, na conquista da sua noiva. Eu quero estar ali, eu quero ser testemunha ocular desse acontecimento. Tá bom, irmãos? Vamos para o estudo e persevere em Cristo, porque Deus é fiel. E Ele não deixou também que os seus filhos que estarão aqui na terra ficassem sem o prêmio de reconhecê-lo como Senhor e Salvador das suas vidas. O que eu estou querendo dizer com isso? Que assim como Deus selecionou os 144 mil, Ele descreveu: os 144 mil precisam ter essas características. Afinal, eles serão companheiros do meu filho. Se a característica da noiva... Vamos lá. É bem interessante que eu quero falar, termino me enrolando aqui. Se a característica de Adão foi corrompida e Cristo se fez o Adão perfeito, então essas características da sua companheira tem que ser semelhante a quem eu busco. Todos os 144 mil tem que ter essa característica do qual eu procuro para ser a companheira ideal do meu filho. Então, quando Deus vê que você, por exemplo, a Maria, ela nasceu
E na hora que Deus estava formando, Deus falou assim: ela tem a característica perfeita daquilo que eu procuro para ser 144 mil companheiro do meu filho. Maria, você não vai nascer agora, vou te botar para nascer em tal período. Então, Deus seleciona essas pessoas para nascer nesse período. Aí você diz assim para mim: irmã Jane, então calma aí. Então você está dizendo que toda a noiva, toda a cevada que Cristo volta para buscar, os que morreram não fazem parte dessa cevada? Não fazem, irmãos. Não fazem. Ou seja, podem me tacar pedra, eu sei que muitos vão me tacar pedra, não fazem. Fazem parte do corpo de Cristo. Fazem parte da igreja de Cristo. É diferente, irmãos. São salvos, vão ganhar salvação, vão reinar com Cristo, mas é diferente. Elas não são a noiva de Cristo. A noiva, ela vem da vida. A noiva, ela não provou a corrupção da morte. Vamos lá. Abramos no livro de Apocalipse. Irmãos, eu quero dizer só uma coisa. Eu comecei a entender o livro de Apocalipse quando eu comecei a ler ele de trás para frente. Eu não estava entendendo nada. E um dia eu falei: isso aí eu não estou entendendo nada. Eu ouvi uma voz no meu coração: comece a ler a partir do capítulo 12 e depois comece a voltar. Você vai entender tudo. E foi aí que eu comecei a entender. Uma dica para quem quer entender o Apocalipse. Aí porque se você pegar da sequência, você fala: mas por quê? Depois do arrebatamento, porque lá acho que é no capítulo 7, acho que é no capítulo 7 que fala sobre o arrebatamento da igreja, mas depois aparece uma mulher e o filho varão é arrebatado. Aí você fala: 2 arrebatamentos? Entendeu? E foi aí que eu comecei a entender que o Apocalipse, as coisas estão acontecendo simultaneamente. Então não acontece primeiro uma coisa, depois um evento, outro evento. Alguns sim, mas na grande maioria do Apocalipse, os eventos acontecem simultaneamente. É por isso que gera confusão. Mas vamos lá. Eu aprendi a entender o Apocalipse depois que eu comecei a entender assim. Vamos ver o Apocalipse só para não fugir o coisa, depois a gente vai voltar aqui nesse peixe, o capítulo 12. Diz assim, no capítulo 12, versículo 13. Diz assim: apareceu no céu um outro sinal, era um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e com uma coroa em cada cabeça. Com a cauda ele arrastou do céu a terça parte das estrelas e as jogou sobre a terra. Depois esse dragão parou diante da mulher grávida a fim de comer a criança logo que ela nascesse. Então a mulher deu à luz um filho que governará todas as nações com uma barra de ferro. Mas a criança foi tirada e levada para perto de Deus e do seu trono. Vamos lá, irmão, vamos entender aqui. Eu não vou pular não, mas vamos a sequência. Porque eu digo que a noiva, ela pertence ao grupo dos vivos e não do grupo dos que já dormem no Senhor. Quando uma criança está nascendo, aí muitos já vão falar: irmã, mas isso é simbólico. É uma simbologia, mas para trazer uma verdade. Você vê que é uma mulher que está grávida e está querendo dar luz a uma criança que está vindo ao quê? A esse mundo. Tanto é que é esse mundo que o dragão está diante da mulher, doida para quando a criança botar a cabecinha ali, sair e ele comer a criança. Então eu não posso dizer que é uma vida espiritual, uma vida celeste, porque na vida celeste, na vida com Deus, o dragão não está. Então é uma vida terrena. A criança está nascendo para esse mundo. Assim que ela nascer para esse mundo, o que acontece? O dragão vai lá e come. Pega essa criança. A intenção dele é essa. Então vamos lá. Quando uma mulher está grávida, ela dá à luz, ela tá botando o quê? Ela está expelindo algo de dentro dela para a vida. Ela está dando a vida a um outro ser. Mas preste sua atenção numa coisa. Nenhuma criança vem a esse mundo sem estar totalmente formada. Certo? E ainda que ela esteja totalmente formada no ventre da mãe, ela espera o quê? Um momento certo para nascer. O que eu estou querendo dizer é que a noiva, assim como Eva lá no Jardim do Éden foi formada em segredo, né? Quando essa criança, que nós estamos falando que é os 144 mil, certo? O filho varão, ali descrito no livro de Apocalipse capítulo 12,
também é representado pela noiva de Cristo, ela estiver totalmente formada, no momento certo, assim como no parto normal, uma criança normal, ela nascerá. Ela sairá dessa mulher. Quando a criança estiver totalmente pronta no ventre dessa mulher, que simboliza a igreja de Cristo, essa criança então sairá diretamente como primícia, porque ela é o primogênito, e como nós já aprendemos a respeito do primogênito, todo filho primogênito de um casal é ofertado como a primícia, né, do casal a Deus. Então essa criança sairá dessa mulher como primícias a Deus. E o dragão não tem como tocar nela, certo? Porque ela automaticamente é levada a Deus. Então entendemos aqui nesse sentido? Agora vamos continuar, porque eu tenho uma outra coisa para revelar em relação à criança, tá bom? Mas nesse sentido, só para fechar esse raciocínio, né, porque eu acho que a minha didática aqui hoje parece que não está funcionando. O filho varão, né, está totalmente sendo formado. Quando ele estiver totalmente pronto, no momento certo, a mulher dará luz a ele. Então, no momento certo, a mulher dará a luz a esse filho varão que será levado como primícia ao trono de Deus. Entendendo? Agora vamos continuar. Então, quando a criança nasce, ela está cheia de vida. Ninguém espera um natimorto. Ninguém espera uma criança morta. Uma das características, então, que eu vejo, ela ainda não presenciou, ela não tem a corrupção da morte. Então, essa criança, diferente dos mártires que a gente vê, que Cristo diz que manda ele acalmar, esperar os que serão mortos como ele no serviço, são pessoas que morrerão. Assim também quando Cristo morreu e ele disse que ele viria para uma vida corruptível. Essa criança, ninguém está falando de vida corruptível, está falando de vida terrena. Ela está vindo para uma vida terrena, a ponto do dragão estar ali diante da mulher, pronto para ela nascer e pegar ela. Então nós entendemos que a noiva de Cristo, ela estará viva no momento em que ela for levada. Até porque, se nós pararmos para analisar, você vê que a noiva, ela segue o molde do noivo. Então tudo que aconteceu com o noivo, exceto a morte na cruz, né? Esse sacrifício nenhum ser humano paga, porque ele é o sacrifício perfeito e o próprio noivo que pagou o resgate pela sua noiva, nenhum ser humano faz. Mas algumas coisas que Cristo viveu aqui na terra, é interessante que a noiva também vai viver. Preste sua atenção. Vamos lá, irmãos. Abram lá, para eu não ser bem rápido, eu vou ser uma leitura bem rápida, eu vou falar rapidinho. Depois vocês dão uma pausa no vídeo e tentam, né, ler por si só e tirar suas conclusões. Eu vou ler aqui a respeito do nascimento de Jesus Cristo. Olha só que interessante. Eu estou fazendo uma comparação do nascimento de Jesus Cristo com o nascimento do filho varão que simboliza a sua noiva, certo? Porque ela está saindo da igreja. Preste sua atenção se não tem uma semelhança. Foi assim, o nascimento de Jesus, Mateus capítulo 1, versículo 18, diz assim: Maria, sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmarcar o contrato de casamento, sem que ninguém soubesse. Enquanto José estava pensando em desmarcar o casamento, o anjo do Senhor apareceu a ele e no sonho disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida do Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá o nome dele de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. No versículo 24, quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria, porém não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs o nome da criança de Jesus. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era o rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens estudavam as estrelas, e então eles vieram do Oriente, chegaram até Jerusalém e perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Quando Herodes
o rei soube disso, ficou muito preocupado, e todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde deveria nascer o Messias. E eles responderam: na cidade de Belém, na região da Judéia, pois os profetas escreveram o seguinte: você, Belém, da terra de Judá, de nenhum modo é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Então eles disseram qual foi esse tempo. Depois os mandou a Belém com a seguinte ordem: vão e procurem informações bem certas sobre o menino. E quando encontrarem, me avise para eu também ir a adorá-lo. Deixa eu dar uma pausa. Herodes, através então dos sábios daquela época, então ele sabia o momento certo, a hora certa que o Messias, que iria libertar o povo judeu, iria nascer. Presta bem atenção nisso. Herodes era o rei de Israel. Então Herodes soube que alguém estava nascendo e ia ser rei acima dele. Ia ser o rei que ia libertar o povo. Presta sua atenção, uma pausa, porque a gente vai continuar. O que Herodes fez? Herodes mentiu para aquelas pessoas que estavam ali, os magos, dizendo que também queria adorar esse rei. Como que Herodes queria adorar esse rei se Herodes era o rei de Israel naquele momento? Então, preste bem atenção. Havia uma descrição, havia uma promessa de que um rei iria nascer. Então começou uma trama através de Herodes para destruir esse rei. Continuemos. Versículo então 9. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho viram a estrela, a mesma que eles tinham visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Depois que os visitantes foram embora, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, pegue a mãe e a sua mãe e fuja para o Egito. Fiquem lá até eu avisar, pois Herodes está procurando a criança para matá-la. Então José levantou no meio da noite, pegou a criança e a sua mãe e fugiu para o Egito. E eles ficaram lá até a morte de Herodes. Agora vamos pulando o versículo 16. Quando Herodes viu que os visitantes do Oriente o haviam enganado, ficou com muita raiva e mandou matar em Belém e nas suas vizinhanças todos os meninos de menos de 2 anos. Ele fez isso de acordo com a informação que havia recebido sobre o tempo em que a estrela havia aparecido. O que eu quero dizer com tudo isso? Para vocês entenderem a mensagem. Herodes, então, quando soube que foi enganado, o que ele fez? Mandou matar todas as crianças de 2 anos abaixo. Ou seja, eu não sei quem é o menino, eu não sei quem é esse futuro rei. Eu não quero que ninguém tome meu trono. Então todas as crianças, não quero saber, vão ser mortas. O que eu estou querendo trazer então para os nossos dias atuais? Havia uma estrela que estava sinalizando o nascimento do rei Jesus. Havia uma promessa que esse menino iria nascer na cidade de Belém. Havia uma promessa das características dessa criança, o local onde ela ia nascer e o sinal que ia ser dado quando essa criança nascesse. Entendam, irmãos, por favor. Se vocês não entenderem aqui, então vocês não vão conseguir acompanhar o raciocínio. Da mesma forma, esse filho varão, que representa a noiva de Cristo, tem sim o sinal dado, tem o período certo que esse filho varão estará pronto. Através de todas essas características, o dragão, ele sabe o momento certo, que ele sabe através dos sinais quando essa criança estiver completamente formada. É por isso que ele está ali sempre olhando para a mulher para saber, na hora que essa criança nascer, o que ele faz? Ele vai lá e tenta pegar essa criança e matar. Mas ele não sabe o dia, ele não sabe a hora. Ele só sabe que aquela mulher vai dar à luz a uma criança. E quando ela estiver pronta, ele está ali pronto na frente da mulher para fazer com que ela perca essa criança. O que eu quero dizer com isso? Assim como Herodes foi dominado por Satanás,
para não perder o reino dele, o que ele fez? Ninguém vai ser rei no meu lugar, eu sou rei. Então, como eles me enganaram, como os magos me enganaram, vão matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Se Herodes soubesse quem era a criança, ele não teria feito essa carnificina. Ele teria matado apenas o menino Jesus. Como ele não sabia, ele matou todas as crianças abaixo de 2 anos. O que eu estou querendo dizer a vocês, irmãos, como Satanás não sabe quem é a noiva de Cristo, como ele não sabe quem é esse filho varão, o que ele faz? Todo mundo que possui a característica de Eva, lembra que ele estava lá no Jardim do Éden, foi ele que seduziu Eva para mentir. Todos aqueles que têm a característica de Eva, ele só pode ver características físicas e algumas características comportamentais. Ele não sabe as outras características. Então, todo mundo que detém essas características, ele vai matar. Aí você fala, como ele vai matar? Então, todo mundo vai morrer? Não. Ele vai fazer com que essas pessoas percam essas características, morram para deixar de ser o filho varão, deixar de ser a noiva de Cristo. Assim como Eva tinha a característica perfeita para ser a companheira ideal de Adão, o que ele fez? Ele matou essa característica de Eva, ele contaminou Eva. Então Eva deixou de ser a parceira ideal para Adão. Ela tinha sido criada perfeitamente, mas ela se corrompeu. Então, essa morte que Satanás está tentando fazer com que toda a pessoa que tem a característica para ser a noiva de Cristo, ela seja morta, ela perca essas características. E aí ela deixa automaticamente de pertencer a esse grupo. Então, o que Herodes fez? Ele matou todas as crianças que tinham essa característica, de 2 anos para baixo, para eu não sei quem é, então todo mundo vai morrer. Porque ele queria ser rei. Satanás quer continuar sendo rei. Então ele sabe que enquanto essa criança não estiver totalmente formada, Cristo não conseguirá realizar os seus planos. Então ele faz de tudo para minar, para fazer com que essas pessoas percam a característica, para que esse filho varão, que simboliza a noiva de Cristo, não se forme e assim os planos de Deus não se concretize, porque ele quer, assim como Herodes, continuar sendo rei. E se você parar para analisar, Satanás, desde lá, o inimigo desde a antiguidade, antes mesmo de Cristo nascer, ele queria exterminar quem? Eles queriam exterminar essa promessa do Messias vir salvar a humanidade. E ele sabia que as características do Messias seriam o quê? Vinda de uma tribo, de Judá. Ele viria da tribo de Judá, pertencente ao povo de Israel. Então, desde o início, o que ele quis fazer? Queria dizimar todo o povo de Israel. Ele queria dizimar toda essa promessa. Então, ao longo de toda a história de Israel, você vê que vários reinos queriam acabar de vez com o povo judeu. Você vê que vários povos que tomaram o governo, eles queriam dizimar o povo judeu. Eles queriam acabar com essa promessa, eles queriam acabar com esse povo de Israel, porque sabia que o Messias que viria libertar toda a humanidade viria da tribo de Judá. Então a gente vê que desde o início Deus estava preservando o povo de Judá, mas também ele desde o início também preservava o povo de Israel, né, as outras tribos. E Deus tem uma promessa com Abraão, com os patriarcas. Então, desde a antiguidade, Deus está protegendo, porque sabia que Satanás queria destruir para que o plano do nascimento do Messias não se concretizasse. Como Satanás viu que não conseguiu destruir Judá, que também não conseguiu destruir Israel, né, as demais tribos, então o que ele fez? Vamos esperar o momento certo. Quando a criança nascer, aí eu vou lá, pego o rei que estiver em vigor e mando matar a criança. Entendeu? Eu trago a criança. Então ele esperou Jesus nascer. Quando Jesus nasceu, ele entrou no coração de Herodes e falou assim: manda matar a criança. Ah, não sabe quem é? Não, manda matar todo mundo. Da mesma forma, como Satanás não sabe quem é a noiva de Cristo, então ele tenta destruir todo mundo que tem essa característica. E no momento certo, quando essa criança nasce, o que ele faz? Ele está ali para se posicionar e pegar. Mas o Senhor é mais rápido e leva essa criança para o trono. Só que observemos uma coisa, irmãos. A outra semelhança. Para onde o anjo mandou José levar Maria, que era a mãe da criança?
Mandou levar ela para onde? Mandou ela levar ela para longe daquele local, longe da perseguição. Apareceu para ele em sonho e falou para eles irem para o Egito. Pediu para ele ir para o Egito. Fuja, pegue a mãe e pegue a criança e fuja para o Egito. Quando o filho varão for arrebatado, para onde a mulher é levada? O filho varão foi para Deus, certo? Mas para onde a mulher é levada? Para o deserto, longe da perseguição, longe do alcance de Satanás. Assim como Cristo e a mulher foi levada para longe da mão de Satanás, advinda de Herodes, a mulher também é levada para longe do dragão, que é Satanás, para ser preservada, para ser guardada dessa aflição. Vocês veem a semelhança? Então, até nesse sentido, a noiva também tem a sua similaridade com o seu noivo. O filho varão aqui, como muitas pessoas antigamente falavam, né? Ou ainda tem algumas pessoas que ainda acreditam que o filho varão é Cristo. Não pode, irmãos. O filho varão, como nós já vimos, ele é a primícia para Deus e para o Cordeiro. E a gente já viu aí, como a gente está descrevendo aqui, vamos falar um pouquinho mais, não tem nada a ver com Cristo. Ele é totalmente simbolizado pelos 144 mil, que representa a noiva de Cristo. Agora, eu vou falar uma coisa. Muitos perguntam, mas o filho varão é somente homem? Porque fala filho varão. Não! O filho varão é composto por homens e mulheres. Mas por que fala de filho varão no sentido de homem? Varão, filho varão, menino. Porque como nós já vimos, toda a premissa de um casal, né? Toda a premissa do ventre de um casal, ainda que primeiramente o casal tivesse tido uma menina, ela também podia ser ofertada como oferta a Deus sem problema nenhum. Mas a lei diz que era o menino. O menino, por que o menino? Porque é o menino que carrega a semente daquela genealogia, daquela família, entendeu? A menina, ela só vai desenvolver essa semente. Mas quem carrega a semente é o menino. Então, todo menino que nascia naquela família, ele é tido como primogênito. Era ele que era o responsável, porque era ele que carregava a descendência daquela família, a descendência do casal. Então, por conta disso, o filho varão, como primícia, ele também é representado em Apocalipse, mas não tem nada a ver que é só homem, que é só os companheiros de Cristo, é feito só com... Eu tô falando isso porque eu sou uma mulher não, tá, irmãos? Eu não tenho nenhum problema em admitir o que a Bíblia disser, que é verdade, porque não adianta eu mentir se a Bíblia tá dizendo outra coisa e no futuro vocês vão ver que é o que ela tá, né, que eu tô totalmente errada. Mas eu tô falando aqui com certeza, tá? Esse filho varão é composto de homens e mulheres, então nada de se sentir menosprezada, até porque Deus não é machista, tá? Ele fez a mulher também, a sua imagem e semelhança, e com todos os privilégios de um homem. Mas a questão dessa primogenitura está falando a respeito de carregar a descendência. Eu espero que tenha ficado bem esclarecido para vocês. Então, a gente percebe que também há essa semelhança, certo? A mulher, depois que o menino é levado para Deus, ela é levada para o deserto para ser sustentada lá. Assim aconteceu com Maria, quando o anjo apareceu para José e mandou ela sair daquela cidade e ficar no Egito até o momento certo, para que depois eles pudessem retornar à sua terra. Então vamos continuar. Só que preste atenção, a criança nasce. A criança nasce em meio a dores de parto. No parto, quem sofre? A mãe e a criança. Primeiro que a criança está sofrendo, que ela está saindo do conforto dela e todo o corpo está expelindo ela tem que passar por um orifício muito pequeno. Estou falando de parto normal, irmãos. Preste atenção, a criança também sofre. O que eu entendo nessa questão é que a noiva passará também pelos princípios das dores. O parto, como diz aqui Apocalipse 12, a mulher geme com dores de parto. Quem está sofrendo com dores de parto é a mulher e a criança. Primeiro porque a criança está querendo, vai ser expulsa, e a mulher, o corpo dela todo está se contraindo para expulsar algo que já é estranho ao corpo dela. Então ambos sofrem, mãe e criança. Então eu digo que aqui
no princípio das dores, tanto mãe quanto criança passarão. Só que é uma observação: quando a criança nasce, ela é levada para o trono de Deus. Como diz aqui no Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 3, no verso B. Irmãos, prestem atenção. Ela é levada para perto de Deus. A criança, se ela é levada para perto de Deus e do seu trono, o trono de Deus está aqui nessa terra? Não. Deus está nessa terra, na pessoa do Espírito Santo, mas o trono de Deus não está nessa terra. A Bíblia diz que o príncipe dessa terra é Satanás. E Cristo ainda não veio ainda tomar o reino de Satanás. Ele está fazendo aqui, em Apocalipse. Mas ainda, nos nossos dias, ainda não aconteceu. Presta atenção. Ela é levada para Deus. Ou seja, significa que ela é tirada dessa terra e levada para Deus. Literalmente, ela é tirada da terra e levada para Deus. Aí eu te faço uma pergunta. O que é levado para Deus quando a gente tem que oferecer a Ele é primícia. Por isso que lá em Apocalipse, no capítulo 14, diz que os 144 mil, diferentemente dos 144 mil do capítulo 7, eles foram levados para Deus. Diz que eles são primícias de Deus. Dizem que eles têm na testa o nome do Cordeiro e o nome do Eterno. Mais uma vez mostrando que essa criança é os 144 mil. Isso não faz lembrar o que nós já lemos lá na igreja de Filadélfia? A quem conseguir a vitória no versículo 12, capítulo 3, versículo 12. Eu farei com que haja ela uma coluna no templo do meu Deus. Olha só, no templo do meu Deus. E dali escreverei nela o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que virá do céu da parte do meu Deus. E escreverei nela o meu novo nome. Vocês percebem? Quem é que tem esses 3 nomes em sua testa? O nome de Deus, o nome do Cordeiro e o nome da cidade santa, Jerusalém. Quem é que tem esses 3 nomes em sua testa, irmãos? Os 144 mil. Os 144 mil virão justamente de um grupo de vencedores da igreja de Filadélfia. Esse grupo sairá do grupo de vencedores da igreja de Filadélfia. É toda a igreja de Filadélfia que vencerá? Não. É toda a igreja de Filadélfia que será tirada como primícia? Não. Porque o próprio Senhor diz a quem vencer. A quem vencer? Os que vencerem dessa igreja, porque são aqueles que não têm nenhuma falta contra Deus, contra Cristo. Ele diz que ele irá dar a coroa. Quem governa é o rei. Você vê que o filho varão vai fazer o quê? Vai reger todas as nações com barra de ferro, ou seja, ele será autoridade. E o Senhor está falando em Apocalipse 3:11 que o que vencer da igreja de Filadélfia, ele herdará uma coroa e em sua testa estará escrito o seu novo nome, o nome do Senhor eterno, do Deus eterno, e o nome da Nova Jerusalém. Essa criança nada mais é do que o grupo do qual nós estamos falando, que foi resgatado de toda a terra e que não tem nada a ver com as tribos de Israel, que foram marcadas para não ser dizimadas e a herança, a promessa de Deus com Abraão e com Jacó permanecer. Então são grupos totalmente diferentes. E quando se vai até Deus, o que vai até Deus? São as primícias. Te faço uma pergunta. É um filho varão. O que era oferecido lá, como nós já vimos nos estudos passados, o primeiro filho, ele era oferecido como primícia dos descendentes, né, daquele casal. Por isso que o filho varão, faz questão de dizer aqui em Apocalipse 12, é por isso que o termo é usado como masculino, filho varão, porque na realidade a primícia, o primogênito, nesse caso, irmãos, preste bem atenção, não é o primogênito de Deus. O primogênito de Deus
Deus só teve um filho. Ele fala que o filho dele é Cristo. Mas nós somos filhos de Deus por adoção, através de Cristo Jesus. Mas nesse sentido, primogênito aqui que ele está falando é o primogênito dos seres humanos que reconheceram o Senhor Jesus como seu Salvador e aceitou o presente do Eterno a toda a humanidade, que foi o seu Filho, para morrer por todos aqueles que nele crescem. Aí você faz uma pergunta para mim, mas por que o nome da Nova Jerusalém? Porque o nome da Nova Jerusalém será dado somente os cidadãos da cidade. Eu vou falar para vocês, isso é uma revelação de Deus, e talvez vocês não achem isso no YouTube, vocês não achem isso em estudo algum. Mas foi uma revelação que Deus deu a mim e eu estou compartilhando a vocês, tá bom? Eu peço que vocês orem. Eu sei que é muito difícil tudo que eu estou falando para vocês, mas é o que está escrito, tá bom? Olha só. Os cidadãos da Nova Jerusalém terão o seu nome, o nome da Nova Jerusalém em sua testa. Os cidadãos significa os donos da cidade. Eles terão o seu nome escrito nas suas testas, como nós acabamos de ler em Apocalipse, capítulo 12. E também lemos em Apocalipse, capítulo 14. Preste sua atenção. Aí você fala, mas a igreja, os que serão arrebatados, eles não serão donos da Nova Jerusalém? Eu vou pela palavra de Deus, tá bom? Diz assim, não vi, fala no capítulo 21, versículo 22. Eu vou ler o versículo 22. Vi em nenhum templo na cidade, pois o seu templo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade, essa cidade que está falando é Nova Jerusalém, tá? Porque eu cortei o versículo. A cidade não precisa de sol nem de lua para iluminar, pois a glória de Deus brilha sobre ela e o Cordeiro é o seu candelabro. Ou seja, o próprio Cordeiro é a luz. Os povos do mundo andarão na luz dela, ou seja, na luz da Nova Jerusalém. E os reis da terra vão trazer as suas riquezas. Os portões da cidade estarão sempre abertos o dia inteiro. Não se fecharão, porque ali não haverá noite. As nações vão trazer os seus tesouros, as suas riquezas para a cidade. Porém, na cidade não entrará, preste atenção, nada que seja impuro, nem ninguém que faça coisas vergonhosas ou que conte mentiras. Os 144 mil nunca se ouviu falar em mentiras. Não ama mentira. Preste atenção. Entrarão na cidade, preste atenção nessa palavra, entrarão na cidade somente as pessoas que têm o nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro. Entrarão as pessoas que têm o nome escrito no livro da vida. Entrarão. Mas elas não são donas da cidade. Está falando bem claro que as pessoas que entrarão nessa cidade, elas terão que ter os seus nomes escritos no livro da vida. O livro da vida, preste sua atenção numa coisa. Ele, como nós, capítulo, versículo aqui, vocês leem depois. Uma pessoa que uma vez tenha o nome escrito no livro da vida, ela pode também ter o seu nome apagado do livro da vida. Uma pessoa que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, a salvação é gratuita, certo? A salvação é gratuita. A salvação é um dom de Deus, ou seja, é um presente de Deus a todos aqueles que acreditam em Cristo. Independente das suas atividades, não é um dom de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que naquele dia haverá muitas surpresas. Aquela pessoa que você fala que não era nem para estar, o que está fazendo aqui? Tu aprontou a beça na terra e está fazendo aqui, o que aqui? Foi salvo. Assim como aquele ladrão aprontou a vida toda, no último hino da morte pediu a Cristo que recebesse no seu reino, e Cristo falou assim: em verdade, hoje te digo que estarás comigo no paraíso. Ou seja, ele não fez nada, apenas aceitou, reconheceu Jesus como Senhor e foi para o paraíso. Só que há uma diferença, irmãos. A salvação, ela te dá
ao direito de ter uma vida eterna, mas não o direito de entrar na cidade, na Nova Jerusalém. E muito menos ela te dá o direito de ser proprietário da cidade. Na Nova Jerusalém só entrarão todas as pessoas que não somente reconhecem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, mas que foram amadurecidas. Tardiamente, mas foram amadurecidas. Essas pessoas são os convidados. Aí você fala, mas irmã Rejane, como essas pessoas podem ser os convidados? Numa festa de casamento, você faz a lista dos convidados, certo? Quem são aqueles que vocês querem que participe da sua alegria? Você convida para entrar nessa festa apenas pessoas conhecidas, que fazem parte ou que teve em algum momento da vida alguma participação na vida de vocês do casal, certo? Ou da noiva ou do rapaz, mas teve alguma importância na vida daquela pessoa. Ninguém chama para uma festa de casamento ou para a sua casa aquele que não tem importância, um estranho. Ah, só porque me conhece o Zé da padaria, se existe algum Zé, me perdoe, mas algum da padaria me conhece, mas ele é tão íntimo a ponto de eu convidar para minha casa? Não. Então quem entrará na cidade são os convidados. Tem seu nome na lista de convidados para participar da festa do Cordeiro. Eu quero fazer uma observação a vocês. Vou dar um exemplo bem básico para vocês. Por exemplo, o Brasil. Vamos falar do Brasil. Nós somos brasileiros. Nós somos brasileiros. Nós nascemos no Brasil. Nós somos donos do Brasil. Eu vou tomara que esse exemplo ajude a gente, principalmente a mim, que às vezes me enrolo. Então nós somos donos do Brasil. Todas as pessoas que nasceram em outro país, ou foram convidados para ser... Tem vários tipos de cidadania, para morar no Brasil, elas receberam esse direito, correto? Mas elas não são donas do Brasil. Elas apenas receberam esse convite porque alguma coisa elas fizeram para que elas pudessem fazer parte agora da cidadania. Mas elas não são naturais, elas não são brasileiras. Por mais que elas se esforcem em falar português, falam português fluente, mas elas não são brasileiras, certo? Da mesma forma eu digo para vocês, a noiva, assim como o seu noivo, Cristo Jesus, ela é a dona da cidade. Ela é natural da cidade, porque ela tem o mesmo corpo do noivo, certo? Ela tem a mesma natureza do noivo. Ela é natural da cidade. Agora, todos os convidados que eu já falei sobre o trigo maduro, eles serão cidadãos, eles serão convidados a estarem nessa cidade, mas eles não são donos da cidade. Quem é proprietário da cidade, quem ele é natural da cidade, é o Cordeiro e a sua noiva. A noiva é natural daquela cidade de Jerusalém. Aí você pode me perguntar, mas por que, além do nome do pai e do filho na testa deles, ela também tem o nome da Nova Jerusalém? Justamente porque na testa dela está escrito: eu sou proprietária da Nova Jerusalém. Na testa dela está escrito que ela é dona da Nova Jerusalém. Ela tem o nome da sua propriedade em sua testa. Além deles serem propriedade de Deus o Pai, eles são propriedades do Cordeiro e tem a propriedade dele, o lar deles, em sua testa, a Nova Jerusalém. Irmãos, o problema é que quando a gente dá o estudo, o pessoal fica falando, capítulo e versículo. Eu fico, muito indignada com esse tipo de pessoa. Não aceita a revelação de Deus. Se você comparar, se você ler a Bíblia, você vai ver que faz sentido. Várias passagens na Bíblia. Então as pessoas querem que eu abra lá, capítulo, versículo que está dizendo isso. Não existe, como eu já disse no início desse estudo, muitas coisas que estão descritas na palavra de Deus, que eram para estar na nossa mão, foram usurpadas da nossa. Mas nada do que eu estou dizendo a vocês está em desarmonia com a palavra de Deus. Se você ver algumas coisas que estão descritas na palavra de Deus,
vocês vão ver que tudo que eu estou dizendo está batendo. Só que Deus, ele traz revelação daquilo que ele quer trazer no momento certo. Da mesma forma, tudo que o Senhor mostrou aos apóstolos não estava escrito na Torá. E nem por isso deixou de ser verdade. Foram revelações dadas. Então, se hoje Deus usar um profeta, como tem usado tantos profetas, eu vou dizer, não é de Deus porque não está escrito na Bíblia? Não. A palavra manda a gente examinar as escrituras e comparar para ver se aquilo é ou não uma heresia. Se está destoando da palavra de Deus. Se não está destoando, está em harmonia com a palavra de Deus, e o Espírito de Deus que habita em você está testificando, é de Deus, irmão. Então, para com... Eu sei que vai ter alguns engraçadinhos, eu falo engraçadinho porque eu sei que estão tentando me testar. Mas eu já falei que eu não tenho doutorado em nada de escatologia, e nem tampouco eu sou alguma teóloga. Então, para querer me testar, quer realmente tirar a prova real, pergunte a Deus. Tá bom? Eu só apenas passando informações para os humildes, para as pessoas que realmente estão interessadas em saber a palavra de Deus. Não para pessoas que estão querendo me testar, porque eu sei que os e-mails que estão me mandando aí e perguntinhas que ficam fazendo no coisa é para me testar. Mas voltando ao assunto, irmãos, quando dizem que os 144 mil têm um nome, como nós já lemos, eu não gosto de segurar muito essa Bíblia que ela é pesada, então pega outra. Diz que os 144 mil, eles têm um nome, o nome da cidade de Deus na testa. O nome deles não estão escritos no livro da vida, mas e sim em suas testas, ou seja, proprietário. Eles são propriedade de Deus, eles são propriedade do Cordeiro e tem a propriedade e tem o lar deles escrito na testa deles. O lar deles se chama Nova Jerusalém, a cidade do Deus eterno. O nome deles não está escrito no livro da vida para dar autorização para eles entrarem na cidade, mas sim para dizer: nós somos proprietários dessa cidade. Então, preste bem atenção, o que está escrito, quem tem o nome escrito no livro da vida, são todos aqueles que serão salvos através de aperfeiçoamento. Sim, são todos os convidados. Eles serão aqueles que terão entrada livres para entrar na Nova Jerusalém. Mas eles não serão proprietários da Nova Jerusalém. O proprietário da Nova Jerusalém será o Cordeiro e será a sua noiva. E representa os 144 mil. Irmãos, quando Deus criou o Éden, Ele criou o Éden para um casal. Da mesma forma como Deus está restituindo tudo que foi danificado lá no Jardim do Éden, através da formação de um novo Adão, que foi Cristo Jesus, é o Adão perfeito, assim também Ele está formando uma Eva, a companheira ideal. Por isso que os 144 mil é chamado de companheiro do Cordeiro. Eles estarão restituindo, restaurando a primeira criação de Deus que foi danificada lá no Jardim do Éden. Só que Deus está tornando dar um lar novamente para o casal. E esse lar é a Nova Jerusalém. Só que uma grande diferença: o mal nunca entrou nela. Nunca nenhuma contaminação entrou nela e nunca entrará. É uma grande diferença do Jardim do Éden, que o mal já estava lá. Na Nova Jerusalém, diferente do Jardim do Éden, que o mal já estava, na Nova Jerusalém nunca houve e nunca entrará corrupção. E só entrará pelos portões aqueles que estiverem com seus nomes escritos no livro da vida e que não tem nenhuma abominação em si e que não são praticantes da mentira. A gente está aprendendo sobre primícias, então nós sabemos que os 144 mil descritos no livro de Apocalipse capítulo 14 são as primícias de Deus, as primícias de toda a humanidade. E são aquela cevada que o Cordeiro volta para buscar o ofertante para si. Diferente dos 144 mil de todas as tribos de Israel que foram marcadas para não sofrer, para não ser dizimados. Então, é totalmente diferente. Só que eu quero trazer uma coisa muito interessante no livro de Apocalipse para os convidados, né? Eu digo que eu possa ser convidado, eu não me acho merecedora de ser a noiva, né? Mas enfim, só Deus sabe.
Eu quero trazer uma coisa para vocês que é interessante, porque o pessoal fala assim, eu queria ser a noiva. Você queria, mas se você não tiver tais características, você não é. Mas os convidados, tem muitas coisas boas que vai acontecer com os convidados, tá bom? Inclusive os convidados que morreram e não passaram pela grande tribulação, mas passaram pelas suas provas enquanto estavam vivos. E algumas pessoas me perguntaram assim, e as crianças, irmã Rejane? As crianças, queridos, eu quero muito dizer para vocês uma coisa. Eu não falo de grau de maturidade, tá bom? Grau de maturidade espiritual é uma coisa, mas criança não tem grau de maturidade para coisas espirituais. Eu digo que até uma determinada idade, eu acho que é 12 anos, se eu não estou enganado, quem é o sacerdote da criança são os pais. Então, são os pais que, se os pais têm uma vida reta com Deus, se os pais são servos de Deus, então a criança está abaixo do nível de entender o que é o certo e errado, quem santifica essa criança, quem responde pelos filhos, são os pais. Os pais que respondem pelos filhos. Então, muito cuidado quando alguns irmãos aprontam, acham, eu que pequei, minha criança, meu filho é inocente. Infelizmente, o seu filho pode ser inocente, mas por conta da sua maldade, do seu desprezo com as coisas de Deus, o seu filho pode sofrer coisas mediante ao seu comportamento. Aí você fala assim, mas eu não sabia que Deus pesava a mão nos filhos por causa dos pais. Não é que Deus pesa a mão nos filhos, até porque os filhos são inocentes, é verdade. Só que Deus deixa coisas acontecerem, a cobertura da bênção deixa de acontecer na vida de uma criança porque os pais que são seus sacerdotes ignoram as coisas de Deus. Então, muitas das vezes, seus filhos não têm uma cobertura de Deus por conta de você, por causa da sua postura. Então, aí diz assim, mas irmã, mas os filhos não vão ser arrebatados, não são a noiva? Se os pais, até o momento, porque eles são os sacerdotes dos seus filhos, no dia que Cristo vai arrebatar a sua igreja, e os pais e as crianças não tiverem no nível de saber o que é certo e o que é errado, eles, infelizmente, as crianças ficarão sim. Não vem, irmãos, querer chorar. É a Bíblia. Quando Israel estava saindo do Egito, um exemplo mais rápido que me veio à mente. Os filhos dos primogênitos do povo de Israel não morreu. Por quê? Porque eles tinham a cobertura de Deus. Por quê? Porque eles obedeceram. Eles cumpriram o requisito que Deus tinha dado a cada família fazer. Mas a família que foi desobediente, inclusive do próprio povo de Israel, porque teve judeu, teve hebreus ali que não obedeceram, e assim como teve egípcio que ficou com medo, será que eles estão falando a verdade? Quiseram imitar o povo hebreu, e com certeza não teve seus primogênitos mortos, e Deus preservou. O que eu estou querendo dizer? Se há obediência, Deus protege. Se não há obediência, os filhos morrem. E os filhos daqueles que não obedeceram, quando Deus mandou pegar um cordeiro e marcar os seus umbrais, e mandou fazer a circuncisão, mandou fazer outras coisas, quem não fez, teve a sua casa invadida pelo anjo da morte. Desobediência. Então, o que acontece? Se os pais são desobedientes, quem paga são os filhos, que ainda estão sobre a tutela dos seus pais. Então, não venha com essa história e fale assim, irmã, então acho que os inocentes vão ficar. Quem tem que ter? Se você é mãe, se você é pai, é você que tem que tomar cuidado com isso. É você que tem que proteger seu filho. É você que tem que amar o seu filho a ponto dele não sofrer por consequência da sua desobediência, da sua rebelião. E não querer que Deus cumpra algo que cabe a você cumprir e proteger a sua casa. Agora, uma coisa é certa. A noiva não é feita de crianças. A noiva de Cristo, esses 144 mil, não haverá crianças. Aí você fala, irmã, mas e adolescente? Adolescente é outra coisa, porque adolescente... Eu não sei o grau de maturidade, eu não sei o grau de
de sobriedade da palavra de Deus, cada um pode ter uma maturidade muito rápida. Com a adolescência, eu lembro que eu me converti com 12 anos. Com 13 anos, que eu me lembro, com 12 anos eu me converti. Com 13 anos, 14 anos, pessoas falavam coisas para mim que era ruim, é difícil arrancar do meu coração. Eu estava com amor pela palavra de Deus, pelas coisas de Deus. Eu queria comer as coisas de Deus. Eu falo sobre maturidade espiritual. Crianças não têm maturidade espiritual. Até porque a noiva desempenhará um papel aqui na terra. E ela tem que ser madura espiritual. Madura espiritual. Ao ponto de, se hoje falar assim, você morre por Cristo, e ela hoje fala, eu morro por Cristo. Nada me separa desse amor que eu sinto por Ele. A noiva está todos os dias pronta para se dar, para ir para a morte por amor ao seu noivo. Na grande tribulação será diferente. As pessoas serão arrastadas. Assim como Cristo falou para Pedro, Pedro, hoje você pode ir para onde você quiser, mas naquele dia te levarão para onde você não quer. Ou seja, Pedro estava com toda a liberdade do mundo para se entregar a Cristo, mas ele fugiu. Mas naquele dia que Cristo estava falando, ele teria que ser levado e teria que decidir se entregaria ou não a sua vida a Cristo. Assim são os convidados, por isso que Pedro é comparado a um convidado. A noiva, ela é composta de pessoas maduras. Se adolescentes nesse período for maduro espiritual, mais do que pessoas que estão 400 anos na igreja, para exagerar logo assim, eles serão participantes da noiva, e essas pessoas que estão 300 anos na igreja não serão participantes da noiva. São maturidades espirituais, irmão. Maturidade. Hoje as pessoas acham que maturidade é tempo de igreja. Não é. Maturidade espiritual. Mas eu quero trazer uma outra coisa para vocês, que diz assim, no capítulo 12 do versículo no capítulo 12 do livro de Apocalipse, diz assim, mas no versículo, eu vou pular para o versículo 6. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para ela. Ali ela será sustentada durante 1260 dias. Se vocês fizerem o cálculo, dá 3 anos e meio. Depois houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, que combateu junto com os seus anjos. Mas o dragão foi vencido, e por isso ele e seus anjos não puderam mais ficar no céu. Ele é aquela velha cobra chamada Diabo ou Satanás, que levava todas as pessoas do mundo a pecar. O dragão foi jogado sobre a terra, e seus anjos também foram jogados junto com eles. Aí diz assim, então eu ouvi uma voz forte do céu que dizia, agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade. Pois o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-los de dia e de noite, foi jogado para fora do céu. Prestem atenção, tá, irmãos? Os nossos irmãos o derrotaram por meio do sangue do Cordeiro e da mensagem que anunciavam. Eles estavam prontos para dar sua vida e morrer. Portanto, alegre-se os céus e todos vocês que vivem nele, alegre-se. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vocês e ele está muito furioso, porque sabe que tem somente um pouco mais de tempo para agir. Esse versículo aqui eu quero falar para vocês que foi uma revelação que Deus me deu e eu vou dividir com vocês. Primeiro, eu vou pegar, só para dar continuidade ao raciocínio, porque eu sei que depois eu vou fugir muito dele, mas só para dar continuidade. Presta sua atenção, está dizendo no versículo 10, na parte B, que diz: os nossos irmãos o derrotaram. Derrotaram quem? A serpente, o dragão, por meio do sangue do Cordeiro e da mensagem que anunciavam.
os nossos irmãos, ou seja, eles estavam prontos para dar sua vida e morrer. Quem está falando os nossos irmãos era João, ou seja, os nossos irmãos fazem parte do quê? Da igreja. Significa que outros irmãos não foram levados. Está dizendo, esses nossos irmãos que foram levados estavam prontos para dar sua vida e morrer. Ou seja, significado que se houve irmãos que foram levados, houve irmãos que não foram levados que ficaram. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Preste só atenção. Esses irmãos são os mesmos que nós já lemos lá na igreja de Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Eles vão sair dessa igreja, que diz assim: eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que tem pouca força. Vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Eles são esses mesmos que estão falando aqui no capítulo 12, no versículo 11 de Apocalipse. Os nossos irmãos que derrotaram a serpente por meio do sangue do Cordeiro e da mensagem que anunciaram através das suas vidas. Eles estavam prontos para dar a sua vida e morrer. Esses irmãos, eles foram até Deus. Aí aqui está a revelação que eu quero te dizer. Abram lá em Jó, no capítulo 1, no versículo 6, diz assim: chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus e Senhor. Algumas versões dizem: chegou o dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar diante de Deus. Algumas versões também dizem: chegou o dia em que os anjos de Deus vieram apresentar. Mas vamos aqui nessa versão. Chegou o dia em que os servidores celestiais, os anjos de Deus que servem os homens, vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor. E no meio deles veio também Satanás. O Senhor perguntou: de onde vem vindo? O Senhor perguntou para Satanás. Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passeando por aí e por ali. Aí o Senhor disse: você notou o meu servo Jó? Porque Deus já sabia a intenção de Satanás quando foi se apresentar junto com os outros anjos. Você observou, notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Também tu não deixa que nenhum mal aconteça a ele, a sua família. Você o cerca, você o blinda de todos os lados. Abençoa tudo o que Jó faz, e no país inteiro ele é o homem que mais tem cabeça de gado. Mas se tirares tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. O Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com tudo o que Jó tem, porém não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Eu quero fazer uma observação a vocês aqui. Vocês viram que quando os anjos, aqueles que servem, servidores celestiais, como a própria palavra de Deus diz, eles foram se apresentar a Deus, eles foram se apresentar para levar a Deus as informações das pessoas das quais eles estavam servindo. Lembra que teve um sonho que Deus me mostrou e eu revelei a vocês? Que cada pessoa estava numa fila e tinha um anjo, e cada anjo tinha um livro e que dizia tudo sobre a vida daquela pessoa. Então, quando Deus vai me dando revelação, é que eu vou lembrando das outras revelações que Ele me deu, e eu vou conectando e tudo vai fazendo sentido. Então, esses anjos, eles tinham ido lá com certeza, apresentar a oração ou alguma coisa dessas pessoas da qual eles estavam assistindo aqui na Terra. No meio deles, Satanás aproveitou e foi atrás. Só que Satanás foi atrás porque ele queria afrontar Jó. Porque Jó era o único justo de todo mundo. O que eu quero dizer? Eu não quero contar a história de Jó aqui. Eu quero só dizer a vocês que Satanás ele tem acesso aí até uma determinada parte. Não é o trono de Deus. Porque aqui não está dizendo o trono. Aqui está dizendo que ele se apresenta diante de Deus, o Senhor,
aonde os servidores celestiais também se apresentam. Não está falando que é o trono de Deus. O trono de Deus não entra corrupção. Aonde Deus está não entra corrupção. Mas uma parte onde há uma liberdade maior para se falar com um eterno. Então Satanás ele foi até lá e junto com os anjos ele aproveitou aquela brecha e foi fazer a acusação contra Jó. Só que o que acontece? A gente acha que Satanás está na nossa terra, aqui junto conosco. Satanás ele tem acesso ao universo. Quando ele desceu junto com a terça parte dos anjos que ele enganou. Então ele usa dessa liberdade que ele tem para chegar o quão próximo ele pode de Deus. Só que ele não chega próximo de Deus porque a natureza é diferente. E onde Deus está não há corrupção. Mas aonde Deus permite ele chegar, ele chega. Então, o que acontece? Satanás foi até esse mundo que nós não temos acesso, nós somos seres humanos, estamos dentro de um planeta chamado Terra. Mas Satanás ele vai muito além do planeta Terra. Ele vai até onde os anjos celestiais se apresentam a Deus. Não é o trono de Deus. Só que Apocalipse, capítulo 12, diz que quando o filho varão, não vou abrir lá, não, senão eu já ia abrir lá, mas eu vou tomar muito tempo. Quando o filho varão é arrebatado para Deus, para o seu trono, o arcanjo Miguel, né, ele entra em guerra junto com os seus anjos para derrubar Satanás para a terra. Irmãos, aqui está a revelação que eu quero trazer a vocês. Quando o filho varão é arrebatado, ele vai direto para Deus. Como já lemos aqui, já ficou tudo explícito, né? Tudo explicadinho para você. Só que Satanás, ele é lançado na terra. Ele perde essa liberdade que nós lemos aqui no livro de Jó, de ir até Deus e falar contra os servos de Deus. E o próprio livro de Apocalipse diz também que Satanás, ele perde essa liberdade. No capítulo 12, no versículo 12, diz assim: portanto, ó céu e todos os que vivem nele, alegrem-se, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês e está muito furioso, porque sabe que tem pouco tempo para agir. Porquanto o dragão viu que tinha sido jogado sobre a terra, começou a perseguir a mulher. Então a gente vê que Satanás, quando o filho varão é levado, ele é lançado por Miguel e seus anjos na terra. Então automaticamente perde a Satanás o acesso de entrar num plano, né, na nossa atmosfera terrestre e no universo para ter contato com Deus. Aí você fala assim, mas Jane, por que será que Satanás foi lançado na terra? Ele já faz as maldades dele porque ele foi lançado na terra. Irmãos, imagine, Satanás sem estar fisicamente, porque ele está no espaço, ele é comandante. Ele comanda os seus demônios para ele vir aqui na terra e fazer as coisas dele. Então, sem ele estar na terra, apenas só comandando os demônios dele para fazer a bagunça toda aqui na terra, já está esse caos. Imagine quando Satanás vem em pessoa para essa terra. Só que a Bíblia diz que Satanás, que é o dragão, junto com os seus anjos, ou seja, existem outros anjos que não estão aqui, mas que ficam comandando também. Mas esses anjos, junto com Satanás, serão jogados aqui na terra. Aí você fala, irmã, mas por que eles serão jogados na terra? Irmãos, Jesus ele virá reinar, certo? Ele virá reinar aqui no planeta Terra por 1000 anos. Mas eu quero trazer uma revelação dada por ele, para mim, e eu vou falar para vocês. Ele limpa as coisas por etapa. A primeira casa que ele vai limpar é a casa que ele vai tomar, é o espaço, são os outros mundos que Satanás, infelizmente, tem acesso, inclusive para chegar até Deus e acusar os filhos de Deus. Então, quando ele limpa esse espaço, né, quando tudo está limpo, sem a presença do mal, aí ele vem para limpar uma outra coisa que foi contaminada pelo mal, que é a terra.
Aí você faz uma pergunta, mas irmã, eu não estou entendendo por que ele primeiro limpa o espaço, né, os outros mundos, e depois ele limpa a terra. Por que ele não limpa tudo de uma vez só? Porque enquanto ele está fazendo as outras coisas, limpando as outras os outros mundos, né, o espaço e essa atmosfera da nossa terra, né, o plano de Deus aqui na terra para aqueles que ficaram e não se prepararam, e muitos que não creem em Cristo possam ver a bondade e misericórdia de Deus. Mas preste atenção numa coisa que eu vou falar para vocês. Nesse período que Satanás não tem mais poder sobre a atmosfera da nossa terra, aqui é a terra, certo? Satanás hoje ele fica aqui na atmosfera da terra e ele fica mandando os seus demônios para entrar na terra e fazer arruaça aqui com as nossas vidas, com a vida dos seres humanos, né? Ele só não faz com a nossa porque, assim como Deus não autoriza, assim como ele tem que pedir autorização a Deus, como ele pediu para Jó, né, para fazer bagunça, testar Jó, provar, né? Ah, quer ver? Faz isso, para ver se ele não vai te negar. Então, ele está aqui em cima, ele manda os demônios dele para fazer essas coisas nas nossas vidas, né? Porque ele mesmo não desce, ele comanda, junto com outros anjos também que estão junto com ele comandando. Só que quando ele é jogado na terra, todo o espaço, inclusive essa superfície da terra, elas serão purificadas. Purificadas. Com fogo e outras coisas que a própria palavra de Deus diz. Por isso que começa a sair fogo, começa a sair uma porção de coisas. E pelo poder do próprio Deus. E por que ela precisa ser purificada? Porque aqui agora já não existirá, já não porá mais os pés Satanás para fazer acusação contra os escolhidos de Deus. Quem vai colocar os pés agora na superfície da terra e comandará essa terra, comandará os seus seguidores a fazer o que tem que ser feito dentro dessa terra, é o próprio noivo. É Jesus. Jesus não pode colocar os pés dele enquanto estiver contaminado pelo adversário das nossas vidas, pelo inimigo. E é por isso que em Apocalipse 12 diz que Satanás é jogado junto com os seus anjos através de uma guerra com Miguel para a terra. E toda a superfície da terra, junto com todo o universo, será purificado. E quando for purificado, Jesus colocará os seus pés sobre a superfície da terra. Aqui será o primeiro passo de Jesus tomar a terra como rei. Aqui será o primeiro passo que ele tomará a terra das mãos de Satanás. Ele tomará de vez a posse que o homem deu lá, entregando-se a Satanás no Éden. Ele deu a liberdade. Lembra que Deus deu um jardim, deu a terra, e o homem deu através do seu pecado, entregou na mão de Satanás. Satanás não roubou. Nós é que demos através da nossa desobediência. Mas através do perfeito Adão, então Jesus vem e toma de volta, porque ele já pagou todo o preço lá no Calvário. Na cruz, lembra? Só que há tempos para que as coisas se cumpram. Então, quando Cristo toma todo o espaço, purifica, ele agora vem e toma a terra. E o primeiro passo para ele purificar a terra é quando ele bota os seus pés. A primeira coisa é quando ele expulsa Satanás da terra, da superfície da terra, e joga ele para dentro da terra. E quando Cristo bota os seus pés na terra. Antes era Satanás que governava, que comandava os seus demônios com os seus pés na superfície da terra. Dessa vez, Satanás foi lançado, e quem porá os seus pés santos na superfície da terra já purificada é o próprio Senhor Jesus. É o noivo, que virá resgatar essa terra da mão de Satanás. E aí o que acontece? A noiva estará com Cristo na superfície da terra. Entendeu? Então, a noiva receberá comandos do Senhor para entrar, vir e aparecer para quem o Senhor quiser. Esses 144 mil aparecerão para quem o Senhor quiser. Entende o que eu estou falando? Quando a gente lê lá no Monte Sião e vê 144 mil, o Senhor com eles, já é uma outra fase. Mas eu estou falando para vocês entenderem, porque, como eu falei para vocês, o vídeo é sobre primícia, mas eu não posso falar sobre as características totais da primícia, porque não me foi dada a ordem. Mas eu estou falando para vocês apenas o que vai acontecer. E aí, por isso que a palavra de Deus diz assim: ai dos moradores da terra, porque Satanás desceu até a vós para vos perseguir. Só que eu quero falar uma outra coisa para vocês, tá? Novidade.
A mulher que deu à luz a esse filho varão, ela será protegida. Ela será levada para o deserto. Quando fala deserto, irmãos, não é deserto do Saara, deserto, não é nesse deserto. O deserto é como nós já aprendemos no estudo anterior. É o deserto de preparação. Então, os convidados que estarão aqui, mesmo Satanás sendo lançado na terra, eu quero dizer a todos vocês, né, ou a todos nós, porque eu posso estar fazendo parte também dos convidados, é que nós seremos guardados pelo Senhor. O mal, você vê que o dragão, assim que o filho varão foi levado, ele queria pegar a mulher. Mas como a mulher foi protegida, o que ele fez? Ele foi atrás dos remanescentes da mulher. Acontece uma coisa que eu quero dizer para vocês. Que a mulher, essa mulher, ela tem um amor pela palavra de Deus. Só que ela não teve as características descrita, como nós já falamos, para ser a noiva de Cristo. A mulher que ficou, né, ela necessariamente ela vai ser composta pela primícia do trigo, né? Porque é a primícia, e essa primícia do trigo que vai estar em contato, em conexão, porque ela vai estar espiritualmente madura e sensível à voz de Deus. Elas vão ter o privilégio, devido ao grau da sua maturidade espiritual e da sua sensibilidade com Deus, de poder estar recebendo a visita da noiva de Cristo, né? Que estará nesse momento auxiliando, dizendo o que as pessoas devem fazer e outras coisas que o Senhor irá desempenhar, ordenar que aconteça naqueles dias. A noiva não aparecerá para qualquer um. Ela necessariamente fará uma ligação com os maduros da colheita do trigo que estarão aqui, para que esses comecem a propagar aquilo que está sendo dito. Fuja para lá, faça isso. Então, até para receber a mensagem da noiva de Cristo, vinda do Senhor Jesus, essas pessoas terão que ser maduras na fé. É por isso que essa mulher será guardada, será protegida. E quando na grande tribulação haverá muitas pessoas atravessando de um lado para o outro, Deus fará essas pessoas ficarem invisíveis para os seus inimigos. Aí você fala assim, mas irmã Regiane, mas quem vai ficar invisível? É só a noiva que fica invisível. Ela aparece a hora que ela quiser, para quem o noivo quer que ela apareça. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Quando os anjos tiraram Ló da cidade, eles fizeram com que aqueles homens que estavam na cidade não vissem Ló e a sua família. Lembra disso? Ló e sua família ficaram invisíveis? Não. Mas os anjos fizeram com que os moradores da cidade não vissem eles. Então eles foram protegidos pelos anjos e eles saíram através do poder sobrenatural que os anjos fizeram da cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída. Então, a família de Ló e Ló não ficaram invisíveis, mas os anjos cegaram aquelas pessoas. E assim vai acontecer na grande tribulação. Os nossos inimigos que quiserem nos atingir, Deus vai proteger um número da mulher, uma parte da mulher. Essas pessoas que não são os mártires, porque os mártires, eles nos seus próprios corações, eles já estão aptos para morrer pelo evangelho. É uma outra coisa interessante, mas enfim, mas não é o estudo agora. Mas enfim, os mártires, eles serão grupos diferentes dessa igreja que será protegida, que os seus inimigos ficarão cegos quando elas estiverem atravessando, fugindo de um lado para o outro. Por isso que o Senhor diz assim, irmãos, vocês que me perguntam sobre as crianças. A Bíblia diz, ai das que estiverem grávidas, ai das que estiverem amamentando. Porque, irmãos, imagine, você se defender sozinho já é difícil. Imagine você ter que se defender grávida. Imagine você tendo que se defender com um bebê, com uma criança pequena. A criança em si, ela não sabe nem o que está acontecendo. Ela sofre, por conta das circunstâncias. Mas elas não têm noção do que está acontecendo. Mas que sofrem são os pais. Por isso que eu digo que
o sofrimento para a grande tribulação não vai ser das crianças, vai dos pais. Porque as crianças não sabem o que está acontecendo. Eu vou dar um exemplo simples. Na ditadura, quem sofria eram os pais. As crianças estavam vivendo, jogando bola, jogando pelada na rua. Mas elas sabiam o que estava acontecendo? Não, elas ficavam assustadas quando os pais gritavam, aquela coisa toda. Mas elas não sofriam, elas não sabiam nem o que estava acontecendo. Nada de política. Mas os pais sofriam. É um exemplo básico, né? Mas que talvez responda a sua pergunta. Tem outros exemplos, mas para a gente não fugir do assunto. Então, irmãos, as crianças, elas serão protegidas nesse sentido por causa da sua inocência, que elas não sabem. Se elas tiverem que morrer, elas vão morrer, mas numa morte rápida, porque nem elas sabem o que está acontecendo. Mas quem sofre são os pais, porque perdem, porque veem os seus filhos morrer. Então a grande tribulação, na realidade, quem passa são os pais que deixaram de amadurecer e que são os sacerdotes de seus filhos. As crianças mesmo, elas não sabem o que está acontecendo. Então não confundamos as coisas, por favor. Preste atenção. Os pais, como são os sacerdotes dos seus filhos, quando eles são arrebatados, quando o trigo é arrebatado, aí sim as crianças vão ser arrebatadas. Por quê? Porque nesse sentido não é para ser companheiros de Cristo, não é para ser a noiva de Cristo, aqueles que desempenharão também um papel forte aqui na Terra e outros também após todo o milênio e tudo aquilo. Mas as crianças, nesse caso, elas serão arrebatadas porque os seus pais amadureceram e como sacerdote delas, elas também vão para o arrebatamento. E eu não vou falar disso agora, mas só para, antes que alguns papais e mamães fiquem agitados aí, fiquem nervosos, preocupados, mas nesse caso, no arrebatamento, as crianças sim poderão participar do arrebatamento. Mesmo ela não tendo grau de maturidade para isso, mas os seus pais como sacerdotes dela, nesse caso, conta. Mas é um outro estudo e a gente vai falar isso futuramente, não agora, tá? E outra coisa, irmãos, não adianta que é porque aceitou Jesus no último dia que vai participar do arrebatamento da igreja. Não é bíblico isso. É difícil. É difícil a gente aceitar que o nosso Senhor seja tão justo, mas Ele é justo. Imagine uma pessoa que sofreu, que morreu, que fez tanta coisa pela obra de Deus, ela tem o mesmo prêmio, o mesmo galardão de uma pessoa que viveu a vida toda na promiscuidade, a vida toda em orgias, e só porque no último instante ela se converteu, tô aqui no arrebatamento, olha, eu tô vestindo a mesma veste que vocês, olha, eu tô entrando pelo mesmo portão que vocês, adiantou alguma coisa? Você sofreu tanto? O negócio é só aceitar Jesus, estar salvo, isso é hipocrisia. O nosso Senhor, Ele é justo juiz, irmãos. Tire isso da cabeça que a gente vai pecar, que a gente vai fazer nossa arruaça e vai estar todo mundo no mesmo naipe, no mesmo nível. Não vai, isso é mentira. Isso é engodo de Satanás para fazer a igreja continuar caindo no precipício que ele montou. Assim como ele tem feito várias pessoas que têm todas as características para serem a noiva de Cristo, deixarem de ser a noiva de Cristo por conta de pensamentos de que eu pequei, o sangue de Jesus me lava. É só eu pedir perdão que está lavado, que está normal, que está tudo normal. É só eu pedir perdão que tudo volta ao normal. Não volta. As coisas velhas se passaram, mas as marcas ficam. Você faz uma cirurgia, mas a cicatriz fica. Você vê, Davi pecou, mas ele pagou. Continuou sendo segundo o coração de Deus, mas ele pagou. Pedro pecou, mas olha o que aconteceu com Pedro. Teve que professar Jesus Cristo na hora da morte dele e falou assim: eu não sou digno de morrer como meu Senhor, preferiu morrer de cabeça para baixo numa cruz. Então, irmãos, não acredita no engodo de Satanás. Se eu fizer, se eu comer, se eu fizer, é só eu pedir perdão que Jesus me perdoa, sim. Se você se arrepender de coração, perdoa. Mas a partir do momento que você já está premeditando, vamos ver se realmente você vai ser perdoado. Mas não acredita no engodo de Satanás. Então, muitas pessoas que têm características para ser a noiva de Cristo, nasceu no período certo, na data certa, tem todo o perfil, elas estão sendo mortas. Elas estão sendo jogadas no precipício para elas deixarem
de pertencer à noiva de Cristo por conta dessas características. Assim como Herodes matou todas aquelas crianças de 2 anos para baixo porque não sabia quem era, Satanás tem feito isso. Está pegando todas as pessoas que têm a característica para ser noiva de Cristo. Opa, tem essa característica, já vamos botar essa tentação aqui para ela cair. Porque se ela cair, ela já não é mais a noiva. Entendeu, irmãos? Então, tudo que nós fomos receber do nosso Senhor é mediante as nossas escolhas. É mediante a nossa aceitação. Por isso que eu falei no estudo anterior. Não adianta ter as qualificações. Vai ser feito o teste para saber se você realmente está apto e se realmente você vai aceitar essa função. Olha, irmãos, me perdoe de eu estar sendo muito verdadeira. Mas antes de doer em você, doeu em mim. Antes de entristecer você, entristecer também a mim. Mas graças ao bom Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele tem reservado coisas para que todos aqueles que permanecerem firmes também possam usufruir. Inclusive, ter a entrada livre para poder participar da Nova Jerusalém. E também ter esse contato, esse feedback do qual a noiva estará fazendo para todos aqueles que estiverem no período da grande tribulação. É muito difícil, isso tudo que eu estou falando, mas Deus é fiel. Não desanime, eu estou falando para vocês, não desanime. Eu sei que tudo que eu estou falando para vocês é difícil, mas não desanime. Deus sempre prover também presente. Há vários tipos de presente, né? Eu lembro que quando eu era criança, a gente achava que a maior caixa tinha o melhor presente, né? Geralmente é, mas às vezes a menor caixa é que tem o melhor presente. Eu lembro que uma vez mandaram a gente escolher o presente, eu fui na maior caixa, achando que era o maior presente. E quando eu abri, eu fiquei revoltada, chorei, porque era uma boneca grande. Eu detestava a boneca. E aí eu não queria a boneca. Se ainda fosse um ursinho, né? Eu sou apaixonada por ursinho, mas era uma boneca. E eu chorei, e desde aquele dia eu passei até a versão pelas caixas grandes. E aí quem pegava a menor caixa sempre tinha um melhor presente, né? Às vezes era aquele videogame pequenininho, aquela coisa, e era o melhor presente. E uma vez isso também aconteceu com uma moça. Eu estava lá nesse dia, ela ganhou um presente e mandaram ela abrir os presentes, né? E ela, na hora, o que ela escolheu? As maiores caixas. Ela foi abrindo, foi se encantando com as caixas. E deixou a menor caixa por último. Aí, quando chegou, ela abriu a menor caixa, o que ela viu? Ela tinha uma chave de um carro. Então, irmãos, o que eu quero dizer a vocês, que às vezes a gente desvaloriza, a gente despreza, né? Os menores talentos, as menores coisas, mas são esses que te darão a grande oportunidade de entrar no reino dos céus. O que eu estou querendo dizer para vocês, eu já só vou adiantar uma fala, tá? Um dos requisitos para... Eu não estou falando da noiva, mas eu já estou adiantando desses convidados, que são as primícias dos trilhos. Um dos requisitos para ser arrebatado, um dos requisitos para entrar na Nova Jerusalém é valorizar o presente que Deus nos deu. E qual é o presente? O fruto do Espírito. Quem não tem o fruto do Espírito, eles não herdarão, eles não entrarão pelas portas da Nova Jerusalém. Tem muitas pessoas que acham que o presente principal que tem que ser valorizado são os dons. O dom de língua, o dom de profecia, os dons, aqueles que mostram quem você é, aquele que te torna famoso ou famosa. Mas na realidade, o presente mais valioso para você ter um destaque e ter o galardão de entrar pelas portas da Nova Jerusalém, nada mais é do que o fruto do Espírito. E que está bem naquela caixinha pequenininha, né? Que muitos nem pedem, Senhor, me dá o fruto do teu Espírito. Eu vejo várias pessoas sem fruto nenhum do Espírito, mas cheio de dons. Aí você fala, nossa, que discrepância. Tem o dom, tem vários dons, canta, prega, profetiza, mas não tem fruto do Espírito. Então várias pessoas procuraram o quê? As maiores caixas e desprezaram a menor caixa, não sabendo elas
que são as menores caixas que as farão entrar pelas portas da Nova Jerusalém. É por isso que Jesus falou. Muitos naquele dia falaram: Senhor, Senhor, mas eu curei no teu nome, eu fiz tantas coisas no teu nome. E por que o Senhor está me rejeitando? Se eu falasse: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Porque essas pessoas nunca tiveram o fruto do Espírito. Então que você possa, já adiantando o estudo mais à frente, tá? Entender que nesse momento que você tem que correr atrás para amadurecer, é o fruto do Espírito de Deus que está em nós.